Olá, seja muito bem-vindo ao Consultório de Gestão Financeira. Eu sou o Dr. Vinícius e nós estamos aqui para diagnosticarmos juntos a sua saúde financeira, buscando prevenções ou tratamentos mais intensivos, até que você alcance a transformação e a gestão completa das suas finanças pessoais. Eu quero falar com você hoje um tema que é pouco falado e é extremamente importante que você entenda para que você consiga tomar as melhores decisões. Eu quero apresentar para você hoje nesse vídeo os 3 principais agentes do mercado financeiro. Quais são eles e o porquê você deve entender qual é o papel desses agentes. E antes que você pense, mercado financeiro, agentes, nossa, eu não tenho nada a ver com isso. Não, se você tem uma conta corrente, se você movimenta dinheiro em banco, se você tem alguma movimentação bancária, você sim é um desses 3 agentes. E eu quero trazer isso de forma clara e objetiva para que você entenda qual é a mentalidade de cada um desses agentes e você consiga de fato tomar as melhores decisões em relação às suas finanças. Então vamos lá. Como eu disse, nós temos 3 agentes, que são os poupadores/investidores, nós temos os intermediadores e nós temos também os tomadores. Esses são basicamente os 3 agentes que fazem com que o ciclo financeiro se complete. Então, o investidor tem o seu papel essencial na economia, no funcionamento desse ciclo. O intermediador, ele é responsável por atuar nas 2 frentes, atuando junto com o investidor e junto com o tomador. E o tomador é aquele que realmente precisa de um recurso do intermediador para que ele consiga de fato alcançar os seus objetivos ou suprir as suas necessidades. Mas eu quero aprofundar em cada um desses 3 agentes para que você entenda qual é a mentalidade, como eles funcionam hoje, para que você tome e entenda em que local você está, para que você tome as melhores decisões ou até mude de status em relação ao seu lugar de agente no mercado financeiro, tá bom? Começando pelo investidor/poupador, esse é o primeiro agente no elo da cadeia. Ele é aquela pessoa física, aquele trabalhador, aquela pessoa que consegue, com o seu recurso, através do seu trabalho, através do seu empreendedorismo, através da sua geração de caixa, ele consegue guardar recursos. E ele guarda isso, se ele não guarda debaixo do colchão, normalmente ele coloca em um banco, para que esse recurso fique guardado através de um banco. Então, esse banco, ele é o intermediador. Então, mas vamos focar agora no nosso investidor/poupador. E agora, eu gostaria que você pensasse na seguinte forma. Se esse cara é um investidor/poupador, ele precisa ter a seguinte mentalidade. Nossa, o meu dinheiro foi tão suado. Eu trabalhei tanto para esse dinheiro, eu não vou entregar para qualquer intermediador esse meu recurso a qualquer preço. Eu vou, sim, emprestar o meu recurso, porque quando eu coloco o meu recurso numa instituição financeira, no intermediador, eu de fato estou emprestando o meu suado recurso, o dinheiro que eu conquistei, e emprestando para essa instituição financeira para que ela faça a economia e o ciclo financeiro girar. Então, quando eu estou com um recurso prestes a entregar a um banco, a minha mentalidade precisa ser: eu estou emprestando meu recurso. Quanto vale esse meu recurso? Quanto eu gostaria de receber em troca desse recurso? E não simplesmente deixar o seu recurso parado em investimentos que não rendem nada para você. Não simplesmente deixar o seu recurso parado em lugares que geram quase 0 de rentabilidade para você ou rentabilidades abaixo da inflação. Então, o investidor precisa ter a preocupação e a mentalidade de que quando ele tem um recurso em mãos, ele tem um poder de negociação, ele tem um poder de barganha e mais do que isso, ele tem um poder de escolha. Ele pode escolher em qual banco ele vai emprestar o recurso dele para que o banco faça o papel dele, para que o intermediador atue no papel dele nesse ciclo e não de qualquer forma deixar o seu recurso parado numa conta corrente ou investimentos que para ele não rendem ou não trazem nenhuma lucratividade. Então, a mentalidade desse agente no mercado financeiro é: para quem eu vou emprestar o meu recurso? Eu tenho o poder e a decisão de escolher qual é o agente financeiro, qual é o intermediador que vai cuidar do meu recurso e vai me pagar pelo empréstimo que eu estou fazendo. Então, a mentalidade desse primeiro agente é: cara, eu preciso valorizar o meu recurso. Eu preciso escolher uma instituição que eu acredite, confie e, mais do que isso, que ele me pague bem pelo empréstimo que eu estou fazendo a essa instituição. Então, o investidor/poupador, ele tem esse poder de argumentação, esse poder de barganha em suas mãos, tá bom? E agora nós vamos para o segundo agente no mercado financeiro. O segundo agente no mercado financeiro são os bancos/corretoras, são os prestadores de serviços que atendem tanto os investidores quanto os tomadores.
ele faz o elo entre a necessidade dos dois outros agentes. Então o intermediador, ele faz uma promessa de rentabilidade ao investidor para que ele consiga atrair esse recurso, esse capital ao intermediador, à instituição financeira, e na outra ponta existem os tomadores que necessitam do recurso dos bancos para fazer o seu fluxo financeiro girar, para conseguir suprir as suas necessidades diárias em relação às suas finanças. Então o banco capta numa ponta em relação aos investidores e empresta numa outra ponta para os tomadores. E aí, então o banco tem o seu lucro e devolve a rentabilidade para o investidor. Então pensa comigo, como intermediador, qual é a mentalidade desse agente? Ele deveria pagar menos para esse. Então, quanto menor for a rentabilidade que ele pague para o investidor, mais ele pode cobrar e maior será o lucro dele se ele tiver boas taxas em relação ao tomador. Então, o lucro, o spread do intermediador vai ser um valor muito maior se ele conseguir rentabilizar essas duas pontas. Então, qual é o objetivo do intermediador? É conseguir fazer propostas atrativas que façam sentido para o investidor. E aí nós temos uma situação em que existem muitas taxas de prateleira, taxas que são deixadas à disposição dos investidores, que eles não se preocupam, não têm a mentalidade de empréstimo ao banco, à instituição financeira, e ele não se preocupa onde ele vai deixar o recurso. Então, a instituição, o intermediador, capta a uma rentabilidade abaixo do que o mercado pode oferecer e empresta taxas bem altas, cobrando aí o seu spread em relação ao tomador, tendo o seu lucro. E o nosso terceiro agente, que eu quero trazer para você, é o nosso tomador. É aquela pessoa que não consegue se organizar em relação às suas finanças, não consegue ter a gestão sobre as suas finanças e além do seu salário, ou muitas vezes quando ela está passando por uma situação de dificuldade, não tem o seu salário, ela necessita de um intermediador para suprir a sua necessidade financeira e acaba captando empréstimos, cheque especial, acaba captando recursos do intermediador, captando, pedindo emprestado ao intermediador e para isso ele paga uma taxa de juros. E qual é a mentalidade desse tomador? Eu preciso sair dessa situação quanto antes, porque depender financeiramente de um intermediador, eu vou acabar pagando muitos juros e isso não faz sentido para ninguém. Então, se isso não faz sentido para ninguém, principalmente para a pessoa física, sendo investimentos e empréstimos simplesmente para pagar o seu fluxo, o seu estilo de vida, o seu capital de giro, não faz muito sentido. Então, o ideal é que o tomador, se houver a necessidade ou a real necessidade de tomar um recurso do intermediador, ele busque entre os bancos qual é o intermediador que pode oferecer a menor taxa de juros para que ele consiga captar esse recurso num juros menor e tenha ao longo do tempo um pagamento de juros, uma dívida menor em relação ao que ele teria que honrar de compromisso junto ao intermediador. Eu vou deixar aqui embaixo uma imagem, um quadrinho que vai mostrar basicamente como funciona esse fluxo. Então, no primeiro elo da cadeia tem os investidores que emprestam seus recursos para o banco. Então, qual a mentalidade do investidor? Eu preciso ganhar mais para que eu empreste meu recurso para esse intermediador. Quanto mais eu ganhar, quanto mais atrativa for a proposta, mais interessante seria esse recurso para mim. No segundo elo, tem um intermediador que recebe esse recurso do investidor e empresta para o tomador. O tomador é aquele que necessita do recurso para fazer o seu fluxo, o seu capital de giro, o seu fluxo de giro funcionar. E aí, no retorno desse fluxo, eu tenho um tomador que pegou um empréstimo com o intermediador, ele paga o seu empréstimo, paga os seus juros da sua parcela, e o intermediador, por sua vez, rentabiliza e devolve ao investidor aquilo que ele prometeu no momento da contratação. Então, basicamente, eu tenho a movimentação desses três agentes financeiros para que o ciclo financeiro aconteça. E aí, o investidor seja atendido, o intermediário consiga atender as duas pontas e ofertar para um e para outro os seus produtos e serviços, e eu tenho numa outra ponta o tomador. E o mercado se alimenta dessa forma. E agora, tendo em vista que você já sabe quais são os três agentes do mercado financeiro e quais são os seus papéis, eu quero falar para você por que é importante você entender qual é o seu papel. Porque se o investidor não sabe qual é a importância que ele tem, a importância desse recurso para o intermediador, ele vai simplesmente deixar o seu recurso em qualquer banco e receber qualquer rentabilidade por isso. Sendo que o investidor ele tem muito valor nesse papel, ele precisa de fato escolher quais são os bancos que vão oferecer os melhores juros, as melhores rentabilidades em relação ao seu recurso e não simplesmente deixar o seu recurso a qualquer preço em qualquer banco.
Então, é muito importante que o investidor entenda. Ele tem um papel de empréstimo, ele está emprestando seu recurso para um banco. Da mesma forma como se ele necessitasse de um empréstimo, ele pagaria uma alta taxa de juros para tomar um empréstimo. E na outra ponta também é verdadeira. O ideal é que o investidor consiga bons juros em relação ao seu recurso para que ele empreste a essa instituição financeira o seu recurso. Então, pesquise. Analise quais são os bancos grandes, bancos pequenos, corretoras, que podem oferecer produtos e serviços para você que são iguais em todos eles. Por exemplo, se você fizer uma análise, uma pesquisa de mercado em relação ao CDB em vários bancos, você vai identificar que existem CDBs que pagam 120% do CDI, 100%, 98%, 130%. Então, assim, depende de quanto o investidor está preocupado em relação ao seu empréstimo a esse intermediador financeiro e o quanto de rentabilidade ele gostaria de receber. Então eu espero que você tenha entendido nesse vídeo qual é o seu papel em relação ao mercado financeiro, para que você tome as melhores decisões, que você entenda qual a importância do seu papel nesse mercado, para que você consiga, de fato, ter bons resultados em relação às suas finanças. Nós faremos mais vídeos em relação a produtos financeiros e eu gostaria que você tivesse a mentalidade do investidor, que é aquela pessoa que busca os melhores juros para o empréstimo que ela vai fazer do seu capital para as instituições financeiras, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de pedir para você, deixa um like aqui nesse vídeo. Então eu gostaria de te pedir, escreve aqui nos comentários quem você é no mercado financeiro, o intermediador, o investidor ou o tomador? E quem você gostaria de ser? Então assim, escreve aqui nos comentários se você entendeu e ficou claro qual é a mentalidade que você deveria ter de acordo com o seu papel de agente financeiro no mercado. Tá bom? Eu sou o Dr. Vinícius, agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.